Gravando a nossa aula de hoje, dia 29. Estamos encerrando o mês de setembro, 29 de setembro de 2020. Ensino religioso com a turma do sexto ano A. Versículo de hoje, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O maior legado que Deus nos deixou foi o amor dele, e ele precisava provar isso através do seu filho, Jesus. Algumas pessoas poderiam falar, Deus não ama tanto a gente assim, não. Aí, então eu vou mandar meu filho aí para a terra, e ele vai fazer tudo corretamente, e ele vai deixar um legado de amor, de perseverança, de fé, vai mostrar para vocês conduzirem bem a vida de vocês, fazerem boas escolhas e todas as atitudes, cada passo da sua vida, você confiar em Deus. Então, quando nós percebemos que Deus nos ama tremendamente, isso faz de nós pessoas mais perseverantes, mais corajosas, mais animadas, mais motivadas, mais determinadas, mais leais e mais prudentes. Então, esse Deus, ele faz com que a gente sinta esse amor, e quando você se sente amado, você se sente preenchido. Você quer ver uma pessoa ficar triste é quando ela tenta amar alguém e essa pessoa não corresponde. Aí ela vai para baixo, fica tristão. Você quer conversar, a pessoa não quer, você manda mensagem, a pessoa não responde. Então, a gente fica muito, muito, muito abalado quando nosso amor não é correspondido. Já o amor de Deus é ultramente correspondido. Ele faz com que a gente se sinta amado por ele, e se você recebe esse amor, você se preenche. Vamos fazer uma oração que hoje nós vamos aprender sobre a vida de Moisés. Aprendemos sobre a vida de Davi. Hoje vai ser top, história de Moisés, também um cara extraordinário. Deus, muito obrigado por essa manhã com os alunos do sexto ano A. Dê a eles muita saúde, perseverança, paz, prosperidade, inteligência, sabedoria para conduzir bem as suas vidas enquanto eles estiverem aqui nessa terra. Nos dê a capacidade de sermos pessoas com perspectiva de vida, de futuro, e que possamos ser bons planejadores para que tenhamos uma vida farta, em abundância, tranquilidade, muitos recursos, e que possamos somar na vida de outras pessoas para sermos bênção também na vida delas. Todas as nossas conquistas serão em vão se nós não pudermos somar na vida de alguém ou investir na vida de alguém também para que elas cresçam. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Legal, vamos lá, o professor vai colocar aqui para vocês um resumo da vida de Moisés, né? Moisés é aquele homem que viveu algo sobrenatural. Talvez na Bíblia não tenha ninguém que tenha vivido coisas como ele. Primeiro, as 10 pragas, né? Ele viu piolho, ele viu o rio Nilo se tornar em sangue, ele viu gafanhotos, praga de gafanhotos, chuva de meteoros, de pedra, viu todos os primogênitos do povo egípcio morrer. Ele viu o mar se abrir, que talvez eu nunca vi isso em lugar nenhum do planeta e das galáxias. Ele bateu na rocha e a rocha jorrou água para que eles tomassem. Quando eles estavam no deserto, vocês sabem que no deserto, durante o dia é 40, 50 graus, 60 graus. E à noite, muito, muito frio, às vezes até abaixo de zero. E aí, quando eles estavam caminhando por esse deserto, saindo da escravidão do Egito, Deus mandava uma coluna de fogo durante a noite para aquecer eles, para espantar os animais. Tem muita serpente lá, né? Escorpiões lá no deserto. E os inimigos também, onde tem luz, a gente tem menos medo e os animais noturnos se afastam. E durante o dia tinha ali uma nuvem sobre eles também, cobrindo eles, não deixando que o sol escaldante queimasse a cuca deles, né? E a Bíblia conta também que as sandálias deles não se desgastavam.
Eles ficaram 40 anos no deserto, as roupas e os calçados não se acabavam. Imagina seu sapato durar 40 anos. Você olha, tá novinho ainda. Nosso tênis às vezes demora 6 meses, dura, né? Dura 1 ano no máximo aí. Se a gente cuida bem, dura 2 ou 3, mas é muito difícil. Então, eles andavam muito, né? E aí nem as sandálias nem as roupas deles se desgastavam. Então, Moisés foi esse homem que viveu isso extraordinário. Ele recebeu os 10 mandamentos. Ele foi o único que chegou próximo de Deus. Praticamente ele viu ali Deus, mas aí a sombra ofuscou ele. Ele viu a sarça ardente, né? Aquela chama que consumia um galho, mas não pegava fogo. Pegando fogo, mas não consumia, não queimava. Deus fala com ele, dá a ele coragem, determinação, e aí ele consegue entender que tudo que ele viveu 40 anos no palácio, e ele era um hebreu, do povo de Israel. Então ele jamais poderia viver tudo aquilo. Ele aprendeu a cultura egípcia, ele ficou respeitado e era um homem que sabia como lidar com os reis. E aí Deus falou: ah, você achou que você ficaria aí no palácio só para comer, beber e ser bem protegido? Não, você vai ser um líder. E ele fala: mas Deus, eu nem sei falar direito, eu sou vergonhoso. Alguns teólogos dizem que ele era gago, ele tinha dificuldade de falar, a fala dele era pesada. E aí ele chama o seu como que era o seu irmão vai e ajuda ele a lidar com todas aquelas situações para falar com ele. Então ele arrebanhou várias pessoas na liderança dele. Então ele entendeu que Deus estava com ele e que daria para ele a capacidade de liderar esse povo, que era mais de milhões, era aproximadamente 3 milhões de pessoas, sem microfone, né? Imagina, você vai numa igreja aí com 1.000 pessoas, já é difícil falar, imagina você ter que comunicar para tanta gente. Professor, então coloca aí para a gente um vídeo para a gente entender aqui como que é. Vamos lá, então nós vamos assistir esse primeiro vídeo para vocês verem o resumo. Descontaço Mercado Livre. Só sai essa propaganda aqui. Não é esse aqui não. Chegou o Vinícius. Esse aqui. Nos últimos dias, eu entreguei aos meus leitores muita atenção agora, vamos pular aqui o... Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o... Voltando. Vou aumentar o volume. Muita atenção que o resumo é bem resumido, então tem que prestar bastante atenção. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Meu nome é Patrícia Jacobi e se você faz parte dos 75% de pessoas que assistem os vídeos e não são inscritas, já clica no botão inscrever-se para não perder mais nenhum estudo bíblico do canal. E aí, vamos crescer junto? Então se inscreve aí! No vídeo de hoje vamos ver de forma bem resumida a história do principal personagem bíblico do Antigo Testamento, Moisés. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, clica no link aí embaixo na descrição do vídeo. Além de aprender mais sobre centenas de personagens bíblicos, você ajuda o canal, beleza? Deus abençoe a sua vida e bom vídeo! Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da Terra Prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi, e ele era filho de Joquebede e Anão. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de uma palavra que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino.
Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade que sua própria mãe, que serviu como sua ama, tenha lhe dado esse nome. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa de como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi lá que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também conhecido como Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas deste homem, Zípora. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Naquele momento, Moisés conheceu o Deus santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito, porém ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então, o Senhor enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Aqui no canal tem um vídeo super legal explicando o significado de cada uma dessas pragas. Assiste lá depois desse aqui, beleza? Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa, que você também pode conferir com detalhes aqui no canal. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da Terra Prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. A razão disso é um papo para outro vídeo, ou você pode saber adquirindo o livro que está aí na descrição do vídeo. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na Terra Prometida. Na véspera do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel.
Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Esse foi o resumo da história de Moisés. Gostou? Deixe seu like aí. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou publicitário, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Me segue lá no Instagram, @desenhando.a.bíblia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Muito legal! Gostaram? Bem explicadinho, né? Bem detalhado. Agora o professor vai começar aqui para vocês a aula. Vou abrir o slide aqui. Então, professor, gostei da aula de Moisés. Foi muito... Deixa eu ver aqui. Foi muito legal. Agora eu quero entender melhor. Vamos voltar aqui. A vida e a história de Moisés. Então, antes de Moisés vir à terra, existia José, que se tornou governador do Egito. Lembra? Que ele foi traído pelos irmãos, ficou preso. Aí ele foi para a casa de Potifar, aquela mulher tentou seduzir ele. Ele provou que ele era inocente. Esse José, ele ficou conhecido porque ele libertou o povo, assim, ele se tornou o Zafenat Paneia, ele se tornou o salvador do mundo. Mas por que, professor, que ele salvou o mundo? Porque o faraó teve um sonho, que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, e 7 espigas magras comiam as 7 espigas gordas. E ele não sabia que sonho era esse, qual que era o significado. Né? Antigamente tinha uns intérpretes de sonhos. Hoje eu não conheço eu não conheço ninguém, né, que interprete sonhos. Mas seria muito legal, né, você ter um sonho e esse sonho ter um significado e você saber como reagir. E aí o José diz, olha, essas 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E as espigas também, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Durante esses 7 anos que tiver muita fartura, vocês não iam saber que ia ter 7 anos de fome. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que guardar 1/5 de tudo que vocês produzirem. Quando chegar os 7 anos de fome, a gente tem tanta coisa estocada, guardamos tanta coisa que a gente vai ficar 7 anos só consumindo o que a gente guardou. O faraó ficou louco, falou, é isso aí, você é o governador, você é o cara. Então, José ele ficou conhecido no Egito por muitos e muitos anos. Mas no decorrer da história, o povo de Deus se multiplicou em terras egípcias. Eles foram tendo vários filhos, né? O hebreu e o israelita têm muitos filhos até hoje. E eles foram se reproduzindo. E aí, depois que José morreu, os irmãos morreram, surgiu um rei que não conhecia José, que não conhecia a história de José, o que ele fez, como que ele conduziu o povo, qual era a forma, por que ele era tão importante. E aí, o que aconteceu? Faleceu José e todos os seus irmãos. E aquela geração, os filhos de Israel, frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Imagina você é um faraó, né? E você percebe que os seus escravos estão tendo muitos filhos. E esses filhos fortes, cheios de homens. E cada vez mais pessoas, mais exército, mais armas, mais guerra. Então ele pensou, olha, eu tenho que dar um basta nesse povo. Então o que eu vou fazer? Toda criança, bebezinho, que for homem, eu vou degolar e vou jogar no Rio Nilo, vou matar. E é nesse contexto que nasce Moisés. Professor, isso acontece até hoje, as pessoas, elas falam igual o povo hebreu, pessoas que são perseguidas até hoje, lá na Coreia do Norte, né? Se você é contra o governo, se você faz alguma coisa, ou que ele decreta, ele ainda tem locais que mandam matar pessoas. Mandam tirar a vida, tiram o direito das pessoas. Em 2020 acontece isso.
Professor, assim também como o povo hebreu que saiu da sua terra, porque não tinha comida suficiente, eles foram morar no Egito, se tornaram escravos. Acontece isso até hoje. A Venezuela. Lembra que vocês estão lá no centro da cidade e de repente não vê uma pessoa com um cartaz assim? Sou venezuelano. Eles não colocam venezuelano, eles colocam venezolano. Aí eles falam, quero emprego para sustentar meus ninhos, estou querendo um trabalho, e eles vão falando com você, e você percebe que eles não são brasileiros, que são venezuelanos. Aqui nós estamos no centro do Brasil, por isso que nós somos aqui a parte central do nosso país. E eles vêm até Campo Grande, que está no meio do estado, mais no meio ainda. Imagina lá em Rondônia, em Porto Velho, que está na fronteira com a Venezuela. São milhares e milhares e milhares de venezuelanos que vêm das suas terras todos os dias tentando passar a fronteira para viver no Brasil. Porque lá o salário mínimo deles é R$60. Eles têm que... Um médico lá, que é um dos mais ricos, eles saem de casa de madrugada para conseguir um pão. Então, é um país que era rico, ele era mais rico do que o Brasil, porque eles são o maior produtor de petróleo do planeta, é a Venezuela. Eles eram para ser um dos países mais ricos do mundo. E existe muita pobreza lá. Então, eles saem das suas terras. Professor, então, quando o venezuelano chega no Brasil, ele é escravo? Graças a Deus que não, porque o nosso país não escraviza. Mas, se tiver uma pessoa má, fala, olha, eu vou levar um deles para trabalhar na minha casa, na minha lavoura, de pedreiro, vai trabalhar de carpinteiro, eu vou colocar eles nas minhas empresas e vou maltratar eles e vou dar pouco salário para eles. Vou pagar metade da metade que os outros funcionários ganham. Aí eles seriam escravos. Eles aceitariam? De certa forma, teriam que aceitar, porque eles estão fora do país sem os seus direitos. Só se eles fossem denunciados, né? Aí as pessoas iam lá, os direitos humanos. Mas antigamente acontecia muito isso. O faraó, então, tem 3 decretos, professor. Sim, ele pediu para todo mundo trabalhar forçado. Alguém aí trabalha forçado? Quando a gente é criança, às vezes os pais falam, vai lavar a louça, e dá umas lapadas na gente, né? Umas cintadas. Mas o trabalho forçado, ele não, naquela época, ele era escravizador, né? É quando você machuca as pessoas, elas trabalham manhã, tarde e noite, mesmo estando em situações mais degradantes possíveis. Meninos estrangulados ao nascer e eram jogados no Rio Nilo. Além de eles serem estrangulados, eles eram jogados no Rio Nilo, mortos já. Você imagina essas mães, como que elas se sentiam? Quantas crianças foram perdidas? Né? Aqui no nosso país teve uma época que tinha uma doença chamada microcefalia. Todas as crianças nasciam com a cabeça grande e cheia de água. Que estava, lembra do mosquito, que era o mosquito da dengue, depois se tornou o mosquito, como que é o nome? Do Zika. E aí, se você fosse picado por esse mosquito Zika, quem estava grávido, o bebê nascia com a cabeça cheia de água. Era muito triste. E as mães choravam. Tanto que hoje o governo lançou uma bolsa para pagamento para essas mães que tiveram os filhos nessa época. Isso em 2018, 19, gente. 3 decretos de Faraó. Então ele pediu para todo mundo ser forçado a trabalhar. Eles construíam barro, tijolos, com trabalho no campo, com todo o seu serviço e os obrigavam com dureza. Aqui alguns acreditam que as pirâmides foram construídas nessa época, porque como tinha muita escravidão, muita gente trabalhando, né? Muito peso. Quem já estudou sobre as pirâmides sabe o quanto é sobrenatural as pirâmides e como foi difícil construí-las. Próximo. Os meninos estrangulados ao nascer, então,
naquela época não tinha os hospitais como tem hoje, tinha as parteiras. O que a parteira faz? Faz o parto. Então, é uma mulher que tem experiência e ela sabe como tirar um bebê, cortando o cordão umbilical, ajudando a mulher a forçar a barriga para o bebê nascer de parto normal, né? Então, ela ajudava a tirar a luz. Quando ela via que era menino, aí ela matava. Quando era menina, ela deixava viver. Era essa a ordem do rei. Mas a Bíblia conta que várias parteiras, elas não matavam. Então, não só Moisés, mas vários outros bebês nasceram. E essas parteiras, elas ficavam com dó dos bebês e muitas vezes não deixavam matar. Então, eles eram jogados no Rio Nilo. Imagina quantos bebezinhos, né, boiando lá. Porque depois, quando você joga um corpo morto no rio, ele afunda. Mas depois de alguns dias, ele boia. E fica um cheiro horrível. Tanto que lá na Índia, até hoje, né, eles têm um rio lá que eles jogam os corpos e os corpos ficam boiando. E eles falam que não pode enterrar, tem que deixar boiando lá. E as pessoas tomam banho do lado daqueles corpos boiando. É horrível. Tem um nome desse rio lá na Índia. Esqueci o nome dele agora. Se alguém lembrar aí. Nesse país da Índia. É o país mais idólatra do planeta. Eles têm mais de 300 tipos de deuses lá. Foi-se um homem a Arão, da tribo de Levi, casou-se com a descendente de Levi, Joquebede. Então, o pai de Moisés chamava Arão, o irmão dele chamava Arão, que é o irmão dele que ajudava ele a conversar com o faraó. E Joquebede é sua mãe. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, Moisés, né? Moisés significa tirado das águas, tirado para fora, o bebezinho que foi colocado no cesto. E a filha do faraó o encontra e acha ele muito bonitinho e fala, olha, esse bebê é um Moisés, ele foi tirado das águas. Escondeu ele por 3 meses e não podendo escondê-lo por mais tempo, ela coloca ele num cesto de junco. Em várias casas hoje ainda tem cesto de junco e cadeira de junco. Aqui em casa eu tenho cadeiras de junco, que é um tipo de uma fibra, né, que você faz. Naquela época eles não tinham cordão, não tinha plástico, eles faziam de junco. Muito legal. O junco é um capim que dá na água e você consegue tecer ele, trançar ele e transformar em rede, em cama, em cesto. E aí ele foi coberto por piche. Piche é o que faz o asfalto. Vocês já viram que o asfalto, aqui lá chama piche. Só que ele é fabricado em laboratório. Só que tem piche que é natural. Algumas regiões lá de Israel tem o piche natural. Ele é produzido próximo de larvas de vulcão. Assim você pega e ele já está pronto. Não precisa nem fazer. E ele não é tão quente, né? Não é quente. Ele é tipo uma borracha. Você passa, ele é feito do petróleo ali. E aí ele pega e gruda e não deixa entrar água. Muitos barcos e embarcações usam piche até hoje, principalmente nos interiores das cidades menores. Eles passam e existe um nome que chama calafetar. Toda madeira precisa passar por esse processo para ela não encher de água. Por isso que os barcos não afundam. Então ele passou 40 anos morando na corte, ele aprendeu a ser alguém. Ele achava que era alguém, né? Depois dos 40 anos no deserto, ele aprendeu que ele não era ninguém. E depois de 40 anos, durante o êxodo, ele aprendeu que Deus é tudo. Então, de um homem que morava na corte do faraó, que tinha do bom e do melhor, que comia, bebia e que tinha toda a segurança daquela região, do mundo, né? Que era o país mais rico do mundo e mais temido, que era o Egito. E aí ele vai para esse deserto porque ele tinha matado um egípcio. E aí, com 120 anos, ele aprendeu que Deus é tudo. Quando a filha de Faraó, a princesa egípcia, juntamente com suas donzelas, encontra o menino no cesto de junco, teve compaixão.
E então a irmã do menino, Miriam, apresentou a proposta de uma hebreia que viesse a servir de ama, de mamãe, né? De dar o mamar para ele no peito e criar o menino. A princesa aceitou de pronto. Joquebede criou o seu próprio filho, no temor do Senhor dos Hebreus, e ainda ganhou salário por isso. Você vê como que é o milagre de Deus? A irmã deu a ideia, falou, olha, eu tenho alguém que pode cuidar desse bebê aí. Quem que é? Uma hebreia. E ela nem sabia que era a própria mãe do menino. E aí ela ainda pagou para ela cuidar do seu próprio filho, e foi aí então que ela implantou e plantou a semente dos princípios de Deus no coração de Moisés. Por isso que quando ele se torna adulto, ele não deixa mais o povo maltratar. Um egípcio estava batendo no hebreu e ele foi lá defender e acabou matando o cara sem querer. Que ele entendeu que as pessoas deveriam ser tratadas com amor. Legal? Essa é uma história de Moisés. Vai ter muitas aplicações para nossas vidas. Vai ser muito bom. E que a aula de ensino religioso possa transformar a vida de vocês, para que vocês também vivenciam essas histórias inspiradoras. Até o próximo encontro. Deus os abençoe. Até terça-feira que vem. Tchau para todos e para todas. Alguém quer falar alguma coisa?